de Joel, capítulo 2. Luísa disse que era tema da festividade. Eu confesso aos irmãos que eu já sairia daqui regozijada no Senhor, porque grandes coisas Ele tem feito no meio do seu povo. Cada oração, cada louvor entoado aqui, eu sei que falou aos nossos corações. Eu sei que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Talvez você entrou aqui dizendo: Senhor, eu preciso de um renovo. Muito mais do que isso, Senhor, eu preciso de forças para lutar. Porque não tem sido fácil a caminhada, pastor, e realmente, como o Senhor falou. Às vezes, observamos tantos irmãos se dedicando tanto, enquanto os outros cruzam os braços, são tão negligentes na obra. Mas eu sei que a recompensa é grande para aqueles que não negligenciam a obra do Senhor. E que nada nesse mundo pode comprar o que o Senhor tem preparado para mim e para você. Nem o ouro nem a prata dessa terra pode comprar o que Deus tem preparado para mim e para você. Lembra de Joel, capítulo 2, versículo 21. Uma palavra de Deus para a sua vida. Todos acharam? Amém. E diz assim, na minha versão, talvez aqui vocês possam estar um pouco diferente. Não tenha medo, ó terra. Regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Diga para o irmão que está do seu lado: não tenha medo. Com fé, voz profética: não tenha medo. Se alegra, porque o Senhor tem feito grandes coisas na tua vida. Você crê nisso? Porque eu creio e eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho visto isso na igreja. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Amados, quando Luísa me mandou o tema, eu falei: livro de Joel. A Bíblia diz que o profeta Joel é um profeta levantado em uma geração que Judá estava passando por um momento muito difícil, pastor. Mas era um momento de sequidão e um momento de escassez. Quando Deus levanta Joel em Judá para profetizar, Judá estava passando por uma crise econômica terrível. O profeta Joel, o livro do profeta Joel é conhecido como um dos profetas menores, mas não que ele seja insignificante, mas é pela quantidade de capítulo que tem escrito. E começa a dizer: Joel, filho de Betuel, profeta o qual o Senhor levantou em Judá para profetizar em dias difíceis. E a Bíblia, o livro de Joel, começa a descrever a situação de Judá. Dizia que Judá foi invadida por uma praga de gafanhotos. E diz que destruiu, consumiu toda a lavoura. Para você que não sabe, naquela época, o povo, a economia daquela época era a agricultura, dependia da agricultura. Ou seja, se houvesse uma praga que destruísse as lavouras, toda a economia era abalada. E não só a praga dos gafanhotos, mas também havia uma sequidão. Porque diz que os rios se secaram. Até os animais dos campos clamavam, rugiam, porque não tinha o que comer e não tinha o que beber. Mas o que eu acho mais interessante no livro de Joel não era apenas a crise financeira de Judá que estava em questão, mas Joel faz questão
religiosos. E aí Joel começa a dizer, no seu capítulo 1, quando ele, no versículo 13, ele começa a dizer: olha, sacerdote, clama, chora. Joel chama a atenção dos sacerdotes porque havia um comodismo. Eles não estavam enxergando o que estava acontecendo naquela geração. E Joel começa a dizer: se veste de luto, começa a chorar, pranteia. Porque a crise começou a atingir os cultos. Para quem não sabe, levar sacrifício dos cereais era uma forma de cultuar Deus. Os sacrifícios de animais eram uma forma de expiação dos pecados, como está escrito na lei de Moisés. Então, se não havia alimento no campo, também não havia como cultuar a Deus. Havia uma crise não só física, mas também havia uma crise espiritual. O povo não tinha como cultuar a Deus. E Deus lança isso para despertar o povo de Judá. Porque nada é um acaso. Tudo que está escrito na palavra tem um propósito. Assim como tudo que acontece na minha e na tua vida, há um propósito de Deus. Talvez essa dificuldade que você esteja passando hoje, você possa até estar se perguntando: por que eu estou passando por isso? Deus está dizendo: é o momento de despertar. E Joel começa a dizer: olha, arrependei-vos. Joel chama o povo para o arrependimento. Por que, Jamil? Porque não existe restituição sem arrependimento. Para Deus restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, era necessário um arrependimento de Judá. Eu quero dizer para você que quando você se arrepende, porque todos os dias nós temos que nos arrependermos, há uma conversão e há automaticamente uma restituição. É por isso que Joel prega para que o povo de Deus volte-se para o Senhor. No versículo 14, ainda do capítulo 1, Joel agora chama o povo de Judá para se arrepender. Reúnam as assembleias, clame os povos ao Senhor. Porque só o sacerdote não dá conta. Você trabalha junto com o líder, junto com o pastor, te fortalece. Fortalece o ministério dele. Fortalece o teu ministério. Já estava dizendo: se reúnam e clamem a Deus. Façam jejum. Se vistam de pano de saco. Se arrependam. Se humilhem. Para que haja a restituição de Judá. E aí o Senhor começa a dizer para Joel. Quando Joel começa a expressar no capítulo 2 o dia do juízo, ou seja, a vinda do Senhor. Ali Joel já estava profetizando os dias maus, a vinda de Cristo, o arrebatamento. Mas é interessante, meu amado, que ainda nesse capítulo, Joel continua a dizer para o povo de Judá: arrependimento. O arrependimento é algo interessante, porque o povo de Israel estava tão acostumado a prestar um culto rotineiro de qualquer jeito para Deus,
chamar a atenção. Porque toda vez que quando uma autoridade, seja ele sacerdote, juiz, o rei, não estava obedecendo nem ouvindo a voz do Senhor, Deus levantava um profeta no meio do seu povo. Porque Deus tem um negócio com os pequenos, com aqueles que são humilhados, rejeitados, até mesmo aqueles que ninguém dá nada. Às vezes as pessoas olham para mim, para você e não nos dão nada, mas não conhecem o Deus que nós servimos e sabem o como somos capazes de fazer algo nesta terra para amor ao nosso Deus. Talvez tenham olhado para mim e para você e tenham até rejeitado o meu e o teu ministério, dizendo que não sabemos cantar, que não sabemos pregar, que até mesmo não sabemos orar. Mas Deus não vê o homem como o próprio homem vê. Deus nos conhece do mais profundo e sabe o potencial que nós somos na mão dele. Deus sabe o que nós representamos, porque quando ele resolveu se doar numa cruz, ele nos conhecia. E ele sabia o quanto éramos pecadores, falhos. E ainda assim, ele nos amou primeiro. E Joel começa a dizer: olha, não rasgai as vossas vestes. Porque era uma forma para os orientais rasgar as suas vestes como forma de desespero. E Joel diz: não rasgai as vossas vestes, mas rasgai os vossos corações. Porque é o coração do homem que tem ligação com Deus. Não é as vestes, mas sim o coração. Onde está o teu coração? Ali está o teu tesouro. Se estiver nas coisas da terra, a traça e a ferrugem consome. Mas se estiver nas coisas do céu, meu amado, o inimigo não pode tirar de mim, de você. E ele começa a dizer: rasguem os vossos corações. Bota a camisa aqui. E depois ele chama a atenção do povo de Israel. Ele diz: olha, talvez vocês fazendo isso, buscando, jejuando, orando, cultuando a Deus, o Senhor ouvirá vocês. E ali no versículo 18 começa a promessa de restituição. É engraçado como as igrejas muitas vezes pegam esse versículo e dizem assim: restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. E usam como apenas uma teoria de prosperidade. E esse é o grande perigo. Porque quando Deus dá essa promessa a Israel, antecede do arrependimento. O povo de Israel só seria restituído. O povo de Judá só teria a restituição se houvesse o arrependimento e a conversão. Tinha que restituir, se voltar para Deus, voltar a cultuar o Senhor. Porque hoje é tão difícil a gente chegar nas igrejas e ver as pessoas chorando na presença do Senhor, não porque estão passando por luta, mas porque estão se aquebrantando na presença de Deus. Muitas vezes observamos aquele irmão que está passando por luta e ele chora o mundo todo. Isso não pode, Jamile? Pode sim. Porque no momento difícil as nossas lágrimas soam como palavras ao coração de Deus. Glória a Deus. Mas é muito difícil você ver o verdadeiro aquebrantamento, onde você chora, se rasga, se derrama pelo que Deus é, pelo que Deus representa.
sinto falta da igreja que chora. Eu sinto